Colonizaram o meu corpo, disseram-me seja, e eu, esquecida de meus desejos, fui caber nos teus. Abandonei-me, endoideci. Vagava por minhas curvas com a rigidez de um ditador e sua pressão. Chicote na mão. Era agora escravo de mim. Que não me sobrassem rugas, centímetros de gordura, nem as imaginárias, nem envelhecer eu mais podia. Abandonei-me, endoideci. Mas eis que nessa loucura algo se rachava em mim e eu dei de quererar. Viver de sufocar não mais me tinha. Sufocara por infinitos anos, talvez desde a meninice no desejo do outro. Estreito, pequeno, abafado, longe de qualquer possível liberdade. Eu quis mais. Quis meu corpo de volta em suas rugas, dobras e cios. Sinais de um colo que carregara vidas, de um olho que chorara e rira da história que viveu. Dos desgrenhamentos dos cabelos e fios. Não mais pertencer, nem a nada, nem a ninguém, não caber. Eu era agora só liberdade. Tu te depila? Por quê? Tu pinta o teu cabelo? Por quê? Tu come o que tu quer e quando tu quer. Por quê? Tu usa as roupas que tu escolhes e achas bonitas? Por quê? Tu acha teus seios bonitos? Por quê? Como tu lida com a tua vagina? Tu já olhou a tua vagina? Quantas vezes tu te sentiu menosprezado, inferiorizado, triste por não te enquadrar num padrão estético? Oi, pessoas de luz! Oi! Então, estamos aqui para a continuidade do programa Eu, Meu Corpo e a Felicidade. Nós começamos hoje ouvindo a poesia, né, que a Letícia declamou e criou especialmente para esse programa, já agradecendo, né, a participação da Letícia. Daqui a pouco a gente vai também passar a contribuição dela para as nossas discussões. Então, a partir do que a gente vem refletindo, ela criou esse texto e leu para nós agora com todo carinho. O nome da poesia é Descabida, autoria então da psicóloga Letícia Prux. Quem está chegando agora, já aproveita, aperta no sininho e se inscreve para continuar acompanhando os nossos programas aqui no nosso canal. Então, dando continuidade ao que a gente veio falando no programa anterior sobre as questões relacionadas ao corpo e as violências relacionadas aos padrões estéticos, as imposições midiáticas e essas construções de como a gente deve ter um corpo, viver a relação que a gente tem como um corpo. A gente quer destacar um pouquinho da nossa conversa hoje, não por essas violências, não é que a gente sabe sobre elas, na verdade, quanto mais a gente lê sobre elas, mais apavorado a gente fica, né, de ter acesso a mais informações sobre elas, mas de uma maneira comum, de uma maneira geral, já tá aí no senso comum, né, a gente divulga que existe anorexia, bulimia, enfim, várias patologias decorrentes de uma autoimagem distorcida, com problemas devido a essa imposição dos padrões midiáticos e dessas construções que se faz do que é belo, que é feio, que é adequado, que não é adequado, enfim. Mas a gente quer destacar na conversa de hoje a questão de que violências que a gente se coloca muitas vezes nesse sentido, não, eu quero me chicotear, eu quero me maltratar. Não nesse sentido, mas numa inversão dessa lógica de sujeitamento, de assujeitamento das pessoas, né? Que vem de um conceito do Foucault. Então, se antes, né, ou se numa parte da história Foucault falava do panóptico, né, que era ali
um lugar em que o governo, alguém ditava, vigiava, punia, controlava os padrões, as posturas, os hábitos, enfim, várias coisas. Hoje a gente vive, ele desenvolveu isso a partir da estética da existência, o governo de si, o autogovernamento do sujeito, dele e dos outros. Então nós mesmos nos policiamos, nos vigiamos, nos controlamos e tentamos nos adequar, porque essas relações de poder, elas vão permeando, né, como a gente tinha falado, nos perseguem e nos seguem, e a gente vai de alguma forma se adequando, e que a gente mesmo é quem controla e nos pune. Então é uma outra forma de viver essa relação de poder, né? De vigia, de controle mesmo sobre... Eu tô falando de uma maneira muito genérica, superficial, enfim, de um conceito complexo de Foucault, mas daí fica a dica aí, né, para quem desejar aprofundar, mas é mais ou menos isso que permeia essa nossa relação atual na sociedade, não só em relação ao corpo, mas a tantas outras relações de poder. E a partir desse governamento e essa adequação é que a gente vê quem pode falar sobre tais coisas, quem pode agir, como é ouvido, enfim, vai se justificando e se estabelecendo as assimetrias de poder. Então, os lugares dos homens e das mulheres, de quem é bonito e de quem não é bonito, os corpos desejáveis e os corpos descartáveis, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente quer pensar um pouquinho e refletir um pouquinho hoje. Da onde vem conceitos, né, como, se tá gordinho, é gordo porque é relaxado, come demais. Exatamente. Né? Isso é um exemplo perfeito do autogovernamento. Então, a gente vai enquadrando os outros e a nós mesmos. E a nós mesmos, né? Daí tu te cobre, né? Eu tenho que pintar o cabelo porque eu não posso ficar com o cabelo branco porque vão dizer que eu sou relaxada, né? Ou eu vou mandar um currículo para uma empresa e lá diz boa aparência. O que significa boa aparência, né? É um regulamento também social, né? Em torno de conceitos como branquitude, né? Beleza, estética. Então, né, a gente vai se enquadrando, porque a sociedade vai exigindo e a gente vai aceitando e se enquadrando, né? E o quanto é importante a gente conversar cada vez mais sobre esses conceitos, porque eles estão nas nossas vivências diárias. Então, muitas pessoas dizem assim, ó, nós somos todos iguais. Por que a gente vai separar quando é um homem que fala ou quando é uma mulher que fala? Quando é um branco que fala ou quando é um negro que fala? Porque sim, porque temos marcadores e nós somos vistos de maneira diferente. Se a gente pega um currículo, né, muitas vezes acontece isso em empresas multinacionais, enfim, ou até pequenas empresas. Pega um currículo, ele é super qualificado. E a gente vai ver lá, se é homem ou se é mulher. Existem estudos, estatísticas que vão dizer, dependendo da idade da mulher, eles consideram se ela está em idade reprodutiva ou se não está, se possivelmente tem filho que é pequeno ou se não é. Todas essas coisas, então, eles já vão pautando, bom, para este cargo de gerência que vai ter que viajar pelo mundo, não. Então, mulher a gente já vai botar para o lado. Por mais qualificado que seja aquele currículo, né, ele acaba sendo descartado, nem perguntam para ela, né, não dão para ela a opção de ela escolher, dizer, não, eu tenho com quem deixar, eu tenho filho sim, mas eu tenho com quem deixar, tá tudo certo e eu quero viajar a trabalho. Né? Ela não tem opção, porque eles nem chamam ela para entrevista. Tem 2 currículos qualificados, eles só chamam o do homem, por exemplo, né? Isso a gente tá dando como exemplo, né? E o que acontece também com negros e negras, né? A gente ouviu isso, é muito comum, principalmente aqui na região metropolitana, que a gente tem empresas, calçadistas, enfim, multinacionais e do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, de que nos currículos também vem pessoas super qualificadas. Mas eu não posso ter como recepcionista da minha empresa, da minha fábrica de sapatos, uma negra. O currículo dela é excelente, mas é a porta de entrada, é quem recebe, é quem atende. Por que não? Então, assim, não somos todos iguais. A gente vai se enquadrando a sociedade, e daí tem a ver com outros programas, né, que a gente vai continuar falando, mas enfim, muito disso que a gente está falando é a estética também. Por que um corpo negro não é visto tão bonito como um corpo branco? Por quem? Por quê? Por que um corpo gordo? Por que um corpo jovem e um corpo velho, eles são valorizados diferente em relação à beleza, em relação, né?
ou um corpo gordo, um corpo magro, um corpo alto, um corpo baixo, né? Por que que as pessoas não podem ser vistas como pessoas e todas iguais, né? Do ponto de vista total, né? Humano, e que a pessoa, a parte estética seja considerado o fato de que, sendo todos humanos, somos todos diferentes, né? E queremos todos ser desejados, ser visto como belos e estar nesse lugar, né? A gente fala muito da questão, por que somos todos considerados diferentes? Não tem problema nenhum, somos todos diferentes, diversos, isso está fantástico. Mas daí entra o conceito do governamento de Cido Foucault. Mas eu quero estar no lugar de quem é desejado, de quem tem visibilidade, de quem, né? Nessas disparidades de lugares sociais, eu quero ser a norma e o outro é o outro, né? Quem é a norma na nossa sociedade patriarcal hoje, né? O homem branco, europeu ou né? De tipo fenótipo, físico. né? Europeu, né? Porque daí tem uma outra discussão que a gente vai entrar em algum outro momento, que é as questões raciais baseadas em fenótipo e genótipo, né? Que tem a ver com a nossa cultura. Nós vivemos uma cultura do corpo em que a gente é julgado de cara por como a gente se apresenta no mundo. Então, consequentemente, a gente vai gerando esse autogoverno. Bom, aonde que eu tenho de mais e aonde que eu tenho de menos? Eu tenho barriga de mais e peito de menos. Eu tenho altura de menos, né? Então a gente está o tempo todo tentando ali, mas parece que nunca a gente acha a medida ideal, a medida adequada. Primeiro porque os padrões estão o tempo todo mudando. A gente, esse final de semana, depois de 120 dias, sei lá, a gente conseguiu ir fazer a unha. Daí a gente foi fazer a unha e elas falaram que elas estão com tratamento agora, super, né, que vão fazer uns vídeos nas próximas semanas falando de um novo tratamento que é para fazer cachos no cabelo. E daí a gente pensa, a maioria das mulheres, ou grande parte das mulheres, ou um número considerável de mulheres, não consegue mais sair do aprisionamento da chapinha e do alisamento, porque o seu cabelo não consegue mais voltar ao que era antes, né? E tu fica tipo tinta de cabelo, tu fica aprisionado aquilo. E agora vai vir a moda dos cachos. O que vai acontecer com esses cabelos? Olha aí a angústia de tentar se adequar, né, do cabelo mais... Primeiro veio aquele spray de cabelo, tipo, tu saiu do mar, né? Tu bota um spray lá pra fazer descabeladinho e tal. Água com sal. Então, é sempre alguma coisa que a gente não consegue atingir. Porque é o padrão de desejo, né? Do que é desejável. A gente estava conversando sobre os corpos negros, né, também. Então, uma mulher negra desejável é aquela mulher tipo rainha da bateria, né? Se não for rainha da bateria, daí já não serve, né? Por quê? Porque é um corpo hipersexualizado. Nos corpos dos negros e das negras, né? Um negro e uma negra, ela chama atenção, o negro tem que ser musculoso e faz-se a associação comum, do senso comum, de que ele tem o pênis grande. Então, a hipersexualização em relação a isso. E a mulher, né, de que se construiu desde a colonização no país, né, faz parte da nossa cultura e por isso a gente precisa falar, porque ela foi construída. Então, a gente pode ressignificar isso, né, que é um corpo da gostosa. Consequentemente, vai vir tem uma poesia, agora eu lembrei, linda, da Elisa Lucinda, que fala sobre isso, né? Eu sou a gostosa para te satisfazer, mas não para casar. Tem toda aquela coisa que a gente sabe desde a colonização do país, né? Das escravas, do que acontecia, de que a origem do nosso país, ele veio do estupro, né? Porque tinha os senhores lá com as senhoras e várias escravas que eram as escravas deles que... Para servi-los em vários sentidos. Né? Exatamente. Então, essa questão, ela vem junto com a nossa cultura, né? De padronizar ou de considerar um corpo bonito negro, ele é para isso, né? Daí tem várias questões lá na pesquisa do mestrado, né? Na minha pesquisa do mestrado, que aparecia os meninos falando que a gente estudou gênero e sexualidade na escola, de que as meninas negras, elas são para pegar e não para casar. Então, isso vem de muito tempo e a gente precisa, sim, falar disso, ou mesmo em relação à gordofobia, que hoje em dia os índices estão imensos, né?
E aí o que a gente percebe, né? Ao mesmo tempo que os índices de aumento de peso, de ganho de peso também estão altos, né? E aí é uma outra questão, que é uma questão de saúde, que talvez as pessoas precisem refletir, né? Mas que não é o que a gente está trazendo aqui. A outra questão é a questão da autoaceitação e da aceitação da sociedade em relação a essas pessoas. Bom, né? Se a pessoa tá feliz com o corpo dela, se a pessoa tá bem, se a pessoa tá... Por que que eu vou olhar para ela e julgar? Ai, olha lá, ó, a gorda tá comendo sorvete. E o que eu tenho com isso, né? Da onde que saiu essa minha potência para julgar o outro, né? Para dizer o que o outro pode ou o que o outro não pode, se isso é uma questão íntima e pessoal dele. É o outro que sabe o que faz da sua vida e do seu corpo, né? Então, eu acho que para a gente sair desse patamar de julgamento, enquadramento, nossa, teria que ter uma, né? Queima tudo e volta uma nova humanidade, porque Não, é bota isso terapia para todo mundo. mas para todo mundo não vai dar, né? Então tu pensa, se a gente conseguir, né? Se quem tá olhando, se quem tá pensando, se quem tá conversando pudesse pensar e se colocar neste lugar, né, de não julgamento, talvez a gente conseguisse começar a mudar bastante. Eu acho que sim. Eu acho que a primeiro passo para isso, e é por isso que a gente fez o programa sobre isso. Primeiro, todos nós passamos por isso. Todos nós nos enquadramos e lutamos com isso o tempo todo. Mas o que a gente precisa trazer para a ordem do que é falado são construções culturais, tá? Então, assim, ó, o padrão é alta, magra, com nariz fininho. Eu não tenho nariz fininho. E loira. O meu cabelo é crespo, não é liso, né? Por que eu quero ter um nariz fininho? Isso vai realmente me fazer mais feliz? Esse é a baliza. O que te faz mais feliz? Bom, tem pessoas que a constituição dela é mais cheinha. Ela não vai ter naquele... É IMC? Espero que eu não tenha falado errado. Essas siglas. Índice de massa corporal. Tá. Isso aí. Ela não vai ter naquilo que é considerado ideal. Aliás, é considerado ideal a partir de um corpo norte-americano, tá? Então tem isso. Tem nutricionistas e tem academias que já consideram, né, um limite, isso, né, um limite um pouco mais amplo. Isso. Além daquele número ali, porque nós não somos números, né, exatos. Então, é isso que a gente tem que considerar assim. Por que a gente quer? Bom, a pessoa nunca vai ser magérrima, porque a constituição dela é possível ela se vestir do jeito que ela gosta. E daí vem assim, ó, por que a gente não pode vestir aquilo ou por que a gente deve vestir aquilo? Então, são muitas coisas do nosso cotidiano pra gente pensar. Por exemplo, as pessoas geralmente dizem, mas baixinha não fica bem de vestido, saia longa. Eu amo! Dentro fica pensando, bom, se tu for... É claro que tem as dicas de moda que super ajudam a gente a equilibrar as formas, se tem corpo pera, corpo maçã, corpo valorizar, não sei o que. Né, o que tem de legal. Investir na autoimagem e autoestima, beleza. Mas eu, por exemplo, adoro saia e vestido comprido e adoro rasteirinha. Não posso. Eu tenho que usar salto e saia numa determinada medida, né? Então é isso, assim, o que te faz feliz, né? O que é tão determinante para mim que essa pochete que eu tenho aqui, eu não gosto dela, para falar a verdade, mas eu preciso me submeter a uma cirurgia com risco de vida e tal. Isso realmente vai ser tão determinante na minha vida? Se for, beleza. A gente não tá dizendo aqui que a gente é contra dieta, que a gente é contra cirurgias estéticas. Não, cada um usa o que quer. Eu tô muito velha. Às vezes essa daqui fala, não, essa roupa não tem nada a ver comigo, não, eu não posso usar essa roupa. Não, uma coisa assim, ó, essa roupa não tem mais a ver comigo. Agora, eu não tenho idade pra usar essa roupa. Não tem nada a ver, né? Sei lá. Então, entende, gente? Claro. A gente é o tempo todo uma contradição, porque a gente tem essas convicções e essa clareza de que, né, é uma convicção de que, bom, cada um é um e tal, mas a gente também é aprisionado e também se aprisiona horas mais e horas menos, por isso que a gente precisa conversar sobre essas questões, né? E no meio disso tudo, uma coisa que a gente quer destacar é que
A gente fala muito, a gente tem falado que quando fala de corpo, a gente acaba falando muito mais do corpo feminino, porque isso tem a ver com uma outra questão vigente, que é o patriarcado, que sim, colonizou e se apropriou do corpo feminino, dizendo que o corpo feminino desejável é assim, mas desejável para quem? Para quê? A gente tem que ser dona de si, como a poesia da Letícia. A gente tem que descolonizar o nosso próprio corpo e se apropriar do nosso próprio corpo. Bom, isso me faz feliz. E tem um investimento muito grande da mídia e da cultura vigente, né? Mais dominante. Através daquilo que a gente falou, de todos os produtos da indústria cultural, dos filmes, comerciais, etc. Onde é que corpos brancos, corpos negros, corpos gordos, corpos magros, corpos baixos, corpos altos são posicionados nessas cenas que a gente vê. E, sobretudo, o corpo da mulher, ele tem sido, ao longo da história, alvo dessa colonização. Mas isso não quer dizer que os corpos masculinos também não sofram, né? A gente sabe quantas vezes os homens, eles crescem, eles se desenvolvem pensando que o pênis deles tem que ser grande, e se não é grande, eles procuram ajuda também, eles vão buscar procedimentos, né? Isso é histórico e é de muito tempo, né? E não é só isso, óbvio, né? A questão estética também, e cada vez mais, né? Hoje os homens, eles passam por depilações, por exemplo. Quem é que padronizou agora que homens não podem mais ter pelos nos seus corpos, né? Quem é que está qualificando isso? Né? De algum lugar a gente está tirando essa qualidade para os homens. Eles sempre tiveram pelos, né? Desde o Tony Ramos Nós até todos, né? Mas até eles os que bem têm mais menos, não é? Mas todo mundo sempre teve pelo. Então agora não pode mais ter pelo. Aí os caras vão lá, depilam o peito, depilam, né? Tá, tudo bem. É como a gente está falando. Se ele fica mais feliz assim, beleza, mas se não é isso, né? Se tem alguma coisa que ele está sentindo que ele precisa fazer para ser aceito, para ser desejado, para ser, né, olhado, então ou ele sobretudo pode... que a gente tem pensado assim, ó, essas novas gerações adolescentes, a gente conversa muito isso com a nossa depiladora, porque a gente não gosta de depilar muito, então a gente tem pensado muito disso, assim. A Ela gente nos chama tira de ripongas por isso. porque a gente tira assim, tira o menos possível e tal. E ela fala assim, cada vez mais meninas muito jovens, 12, 13 anos, depilam a virilha, depilam toda a virilha, e meninos e meninas. Então, assim, uma coisa é, eu quero me depilar, qual é a medida? Eu sempre digo pra ela, a medida é minha calcinha. Saiu os pelos pra fora da calcinha, eu quero me depilar. Tá aí, né? Essa é a minha medida, porque assim eu me sinto bem, eu acho bonitinho, enfim. Tem toda uma outra relação que a gente precisa conversar sobre a associação pelos e relaxamento, assim como se faz em outras situações. Em algumas vezes eu tava no trem, indo pra URGS, de braço levantado, e eram situações que eu não tinha ido na depiladora, os homens olhavam pra mim, faziam questão de fazer cara de nojo, de cuspir. Aconteceu isso várias vezes comigo, porque eles associam axila cabeluda com feminismo, que tem a ver com o nosso papo, que a gente vai dar continuidade a esse programa. Então, essa associação do pelo com o nojento, com o sujo, né? E quando vem assim, bom, eu quero depilação assim porque eu me sinto bem, porque eu acho que fica fedorento, porque isso, porque aquilo. Agora essas novas gerações estão vindo como se isso fosse o padrão. Bom, porque todo mundo depila, porque a gente tem que se depilar, né? E junto com isso, várias coisas em relação à construção dos corpos femininos e à construção dos corpos masculinos, a produção das masculinidades e feminilidades. Sempre que a gente fala sobre esse assunto, a gente chega a uma conclusão ou uma hipótese, que a gente só reafirma ela, de que criamos meninos e meninas para universos opostos. Por isso que a guerra dos sexos. A guerra dos sexos é constante, né? É quase o natural, daí dá para dizer, né? Porque pensa, tu cria um menino para ser grosseiro, para ser masculinizado no sentido mais, né, bruto das coisas, para não expressar sentimentos, para não chorar, para não pedir, enfim. Para chegar junto, e daí tu cria a menina para ser recatada. Exatamente. Aí o cara é pegador, mas a guria é recatada. Não, o cara tem que ter o pênis grande e a guria tem que ter uma vagina pequenininha, né? Começa por aí, gente, não dá. Fisicamente, biologicamente, não dá certo. Se todos os homens querem ter pênis grande e todas as mulheres querem ter uma vagina pequena,
não dá certo. Não vai se Parece encontrar, né? bobagem, mas não dá certo, Não. né? Não. Então, assim, a menina tem que ser recatada, tem que ser delicada, tem que ser sensível. O cara tem que ter atitude, tem que chegar junto, tem que ser o provedor, tem que... Não pode chorar. Em que momento isso vai dar certo? O cara não fala, a menina tem que ser, é falante. Essas coisas que a gente vai construindo, esses estereótipos, produzem duas coisas. A guerra dos sexos, os universos opostos, e não são todas as mulheres que são assim. E não são todos os homens que são assim. Daí a gente Então, vai produz criando muito frustração, problema. Isso aí. tristeza, né? Um menino que tem uma letra bonita. Ai, que linda a tua letra, parece letra de menina. Meu, o cara não pode ter uma letra bonita e ser um menino, Estudioso, né? Ou ela, nossa, que caderno horrível, parece um caderno de guri. Uhum. Ou, tu é fofoqueiro que nem guriazinha. Ou, segunda-feira a quadra é do primeiro ano, tá? O primeiro ano joga futebol. Quem joga? Os meninos. Não, a quadra, daí vem de novo a norma, né? A norma e o outro. A quadra, ninguém nunca fala, mas a quadra é sempre dos guris. Essa é a norma. A gente fala, os homens, a norma é o masculino, daí vem junto o resto, Desde que são as pequenininhos. mulheres. Desde pequenininho a norma é masculina, né? Então, enquanto a gente precisa refletir também sobre a produção dos corpos masculinos e dos corpos femininos, o que eu espero, o que é um homem desejável e o que é uma mulher desejável. Bom, mas qual é a imagem que a gente tem? Ah, mulher tem que usar saia, tem que usar vestido. Por quê? Pra quê? Mulher tem que usar rosa, lilás. Gente, as cores não têm gênero. E aí entra numa outra questão de violência que agora eu lembrei, né? Da questão, por exemplo, dos sutiãs, né? O sutiã apertado, porque tem que, né? O peito tem que estar empinado, tem que estar Tem que juntar o peito, tem põe que... aquele sutiã tão apertado que na hora que de noite tu chega em casa e vai tomar banho, tu tá toda marcada, toda machucada. Ou aquelas calcinhas que apertam tudo, e aí tu tira a calcinha, tá a tua pele toda marcada. Meu, é tu te causando violência, isso é violência, isso dói, né? Sapato de salto alto um dia inteiro. Ah, tem que trabalhar na recepção do lugar. Aí é um salto fino desse tamanho. Pra quê? A pessoa vai caminhar, vai levantar e sentar, vai dar... Ela não pode estar com uma roupa confortável, um calçado confortável. É uma violência que tu te põe, né? É muito triste. E os homens que não podem trabalhar de bermuda, não podem trabalhar de sandália, né? Então, as desigualdades de gênero, elas existem o tempo todo, né? Por que um homem é menos competente? Porque ele está trabalhando de bermuda. Né? Então, são vários enquadramentos que a gente tem na nossa sociedade que vão querendo ajustar e enquadrar esse corpo. E, sobretudo, os nossos auto-enquadramentos, né? Como é que eu me sinto bem, como é que eu me sinto bonita a partir dessa relação do olho e da expectativa dos outros, né? Então, essa coisa de ser desejável, ser benquisto, ele tá o tempo todo balizando. Ok, faz parte da nossa subjetividade, né? A nossa construção coletiva. Mas que a gente possa nos libertar e libertar os outros, né? Vamos ouvir a fala da Letícia? A gente ouve falar da Letícia e fala das cirurgias, das estatísticas depois? Tá bom. Pode ser? Então, a Letícia Prux, que é psicóloga aqui de Esteio, nossa amiga, ela vai fazer uma contribuiçãozinha aí conosco agora, tá? Fantástica. Ela é maravilhosa. Sou Letícia Prux, psicóloga. Trabalho há 25 anos com a clínica. E algo me chama atenção. Essa eterna insatisfação com o corpo. E aí cabe nós pensarmos juntos o que estaria por trás de tanto sofrimento. Como é fácil a captura de um padrão estético. Por quê? Por que isso acontece? Né? Então vamos pensar que em todos os transtornos alimentares, sejam eles anorexia nervosa, bulimia nervosa, vigorexia, existe um desvio de imagem corporal, onde o sujeito vê sempre o seu corpo diferente do que de fato é. E isso acomete, geralmente, pessoas com características obsessivas compulsivas que têm idealismos e perfeccionismos sobre si, tanto no jeito de ser, quanto no que elas
aparentam, no que elas se mostram e comunicam aos outros. Só que o nosso contexto social, e aí eu trago muito para o meu referencial, que é a psicologia social e a filosofia da diferença, nos faz pensar que a sociedade que vivemos reforça, aprimora, amplia essas características, porque cobra desempenho. É a sociedade do espetáculo e da aparência. Devido à colonização do corpo feminino, isso acaba cometendo muito mais as mulheres do que os homens. Então, desde pequena, essa figura feminina cresce e aprende a desejar dentro de um discurso polarizado sobre o bonito e o feio, o gordo e o magro, o novo e o velho. Pode-se desejar muito pouco se a gente pensar que vive aprisionado dentro desses discursos. Produz-se, então, algo que é extremamente entristecedor, que é deixar de ser um sujeito desejante e passar a ser um objeto de desejo de alguém, né? Então, toda uma indústria, né, sustenta essa objetificação corporal. Não é à toa que isso está aí. Tem algo, o corpo acaba sendo produto do capital. Então a gente vai ter desde da coisa menos invasiva, que é os procedimentos estéticos, as dietas restritivas, a coisas mais invasivas. Mas ambos, mesmo não sendo de uma ordem fisiológica tão invasiva, é de uma ordem emocional muito invasiva. E esses transtornos nos levam, inclusive, à morte. Anorexia nervosa e bulimia e práticas invasivas cirúrgicas têm ceifado a vida de milhares de mulheres e homens na sociedade que vivemos. Só que há um cansaço nisso. O sujeito, em sua insatisfação e produzida, segue numa busca ilimitada e obsessiva pelo inalcançável, porque inexistente. E isso faz com que ele seja afastado de sua força e potência. Byung-Chul Han, um filósofo e ensaísta, vai nos dizer que não nos diferimos em nada de um hamster a girar dentro de uma rodinha. Somos o sujeito da sociedade do cansaço, da sociedade do espetáculo. Cansados, depressivos, com crises de pânico, com transtornos alimentares, dentre outros zilhões de patologias, produzidas por isto que nos temos que nos empenhar e dar conta do que nos é imposto. Dentre eles, a perda de nosso desejo. A psicoterapia, o processo psicoterápico, virá então como um desvio nestas rotas de subjetivação, como um processo libertário, como a perda de trilhos que nos coloque num descaminho disso que é tão triste e infeliz. Ela vem com o propósito de questionarmos o instituído, as polícias do corpo, o imposto, degelos de formas, descolonizações e perda de corpos dóceis. Pegamos um vento e um norte nas palavras de Michel Foucault, um grande companheiro nos meus exercícios de pensar. E ele nos traz uma reflexão necessária. Mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam. Que elas tomam por verdadeiro, por evidente, certos temas fabricados em um momento particular da história. E que essa pretensa evidência
pode ser criticada e destruída. A psicoterapia vem em busca destes corpos livres que historicamente vêm sendo capturados e que têm produzido uma vasta patologia humana. Pensar essas coisas é pensar em processos libertários. Pensar nas patologias da estética é pensar que um outro mundo é possível e que não estaremos sozinhos nesta busca e que podemos colocar estes discursos na coletividade. Descolonizar o corpo, dar outros sentidos, não sermos capturados em nossos desejos. Que nos vença a força ativa, que um corpo, como diria Antonin Artaud, pode tão mais do que lhe é imposto. Dentro da produção das masculinidades e feminilidades, a gente quer falar um pouquinho, a gente trouxe para vocês uns dados no programa anterior relacionados às estatísticas de cirurgias plásticas, cirurgias estéticas, né? Intervenções estéticas. E a gente trouxe esses dados do ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas e Estéticas. Esses dados foram obtidos a partir de questionários que os médicos responderam, e são dados esses dados saíram em 2018 a partir das intervenções realizadas em 2017. Quando eles divulgaram esses dados, junto com os dados que a gente vai continuar compartilhando com vocês um pouquinho agora, eles falaram que já estavam super felizes, porque os dados do início de 2018 já estavam batendo os recordes desses dados que estavam sendo divulgados. Então eles estavam muito felizes porque as pessoas estavam buscando realização pessoal. Então, os procedimentos estéticos femininos continuam ocorrendo em maioria, são 80,4% do total das intervenções. Corresponde a 20.207.190 procedimentos em todo o mundo, tá? Que é um número, né? E primeiro, o silicone, né, nas mamas, a lipoaspiração em segundo, a blefaroplastia, aquela da pálpebra que a gente já falou, e a abdominoplastia em quarto lugar, e ainda a mastopexia, que é levantar a mama flácida. Levantar, não botar silicone, mas levantar, tirar a pele e levantar Isso. a mama. Essas são as 5 no ranking. intervenções que acontecem em primeiro lugar, né? Enfim. E nas masculinidades, 14,4% dos pacientes, 3.183.000, sendo primeiro a blefaroplastia, que é da pálpebra. Que é a pálpebra. Depois a ginecomastia, que é a mama, né, para diminuir a mama. Quem tem a mama um pouquinho. Daí, né? Bom, tu não pode ser homem e ter a mama um pouquinho mais gordinha, eu acho que é, né? É um pouco mais de porque tecido. Porque daí vão ficar ali, te zoando porque tu é feminino. Porque tem peitinho de mulherzinha. Quem é que nunca viu, quem é de escola principalmente, já não viu os adolescentes pegando no pé dos colegas por causa disso, né? Isso é bem comum. A rinoplastia em terceiro lugar, as lipoaspirações em quarto e o transplante capilar em quinto lugar, né? Porque o homem calvo, né, muitas vezes também é debochado, zoado, porque tem pouco cabelo, avião de não sei o que, né? E tem uma outra questão. Aeroporto de Pernambuco, desculpa. Brincadeira besta. Mas tem uma outra questão aí, que tem a questão da manutenção da juventude, né? Que é a supervalorização de um período da vida da gente que ninguém fica muito tempo. E cada vez mais as crianças adentram, iniciam né, na adolescência, a gente juveniliza a infância e a gente quer se manter mais tempo dentro da adolescência e da juventude. Isso então dá outro também programa, né? dá outro programa.
Então também é um indicativo, né? A questão dessa intervenção plástica também tem a ver com tá ficando velho, tá ficando careca, né? E tem toda essa padronização da questão da juvenilização, da estética e da existência humana, né? Enfim. A eterna busca pela Eterna juventude. juventude. Então, esses dados estão no www.isaps.org. Quem quiser acessar essa pesquisa e também ver, de repente, os dados De outras coisas, de tem outras coisas. curiosidade. Tem enfim. vários, eles desmembram em várias análises essa pesquisa. E é muito interessante, né? Vou voltar aqui, eu sei que a gente já falou bastante, mas bem rapidinho, na questão do quanto aumenta cada vez mais a cirurgia para rejuvenilização da vagina, né? De tornar essa vagina bonita, de tornar essa vagina jovem. E daí a gente vai também aprofundar um pouquinho mais a relação que as mulheres estabelecem com a vagina no próximo programa, que a gente vai falar do feminino, do feminismo, né? Do quanto cada uma de nós suporta e se permite olhar a sua vagina. E o que isso tem a ver, né? De novo, esses mundos opostos do homem que está o tempo todo acostumado a passar um ano, né? Faz parte da masculinidade. A gente aceita isso como faz parte da masculinidade. O homem é a relação com o pênis. E faz parte da feminilidade a mulher e a não relação com a sua vagina. Então, como a gente precisa falar sobre isso, né? A ponto da gente deixar se enquadrar e se deixar se sentir necessária de que a minha vagina precisa ser bonita. O que é uma vagina bonita, né? A vulva, né? A parte externa ali da vagina, que eu tô ficando mais velha, os lábios estão ficando de tamanhos diferentes. Isso é um problema, né? Isso passa a ser um problema, né? Porque a pessoa está se sentindo desvalorizada e menos bonita, e menos aceita, e menos desejada por causa daquela condição do corpo dela, né? E daí vem de novo ao conceito de Foucault, né? É o autogoverno de si, é a autocobrança, o autoenquadramento, porque, bom, quantas pessoas vão analisar a tua vagina e vão olhar para ela pensando, é bonito ou é feia, um lábio é maior, outro é menor, o clitóris é para fora, quantas pessoas? Será que os homens realmente cuidam isso? Então é todo esse enquadramento e essa violência que a gente vai submetendo o próprio corpo da gente. Viu? Não, eu sempre quero falar. A gente, né, estuda um monte, daí quer falar um monte de coisa. A gente quer falar muito. Vamos falar umas dicas pra galera? Vamos. Tá. Acho que antes só queria retomar mais uma coisinha, que é a modelo que a gente trouxe para vocês para encerrar o programa anterior, né? Uma negra, dona de si, ativista, transexual, uma mulher dona de si, que estampa a campanha da Calvin Klein, que a gente sabe que durante muito tempo modelos como a Kate Moss, enfim, né, tinha um padrão lá, todo do corpo retinho, nem curvas, né, corpo retinho e tal, e detém uma mulher como essa, estampando em 2020 uma campanha da Calvin Klein. Cara, as isso coisas estão mudando, né? Isso é fantástico, porque cada um é o que pode ser e pode se sentir bem e bonita e desejável no seu corpo. Que traz aquilo que a gente fala e vai falar no feminismo depois, quando a gente falar sobre isso, que é a representatividade, né? O quanto é importante, sim, que uma menina negra que esteja acima do peso possa se olhar e pensar, né? Se ela pode, eu também posso. Se ela é bonita, eu também sou. Entende? Então é isso, assim, que as pessoas possam se sentir representadas e desejadas exatamente do jeito que elas são, né? Porque elas vão ser, né? Elas vão ser desejadas, elas vão ser amadas, né? Então, que a gente possa entender que isso é possível e não sofrer tanto, né? Principalmente na adolescência, no início da juventude, que é onde a gente mais busca essa aceitação, né? Eu acho que ali no início, acho que todos os períodos de alguma forma, né? Porque a gente tá sempre se constituindo a partir do olhar do outro. Então tem momentos na vida da gente chaves, assim, a adolescência. Eu acho que esse momento da menopausa também a gente vai falar ali no feminismo e no feminino. Também é um outro momento que a gente começa a atentar por como os outros estão me vendo, porque meu corpo tá mudando. Então a nossa grande dica, o nosso grande desejo é que a gente possa superar
todas as vezes que alguém falou que o nosso corpo não era bonito. Viver, esse corpo nos permite viver, nos permite essa existência e ser do jeito que a gente é, cada um único no mundo. Não existe uma folha igual a outra no mundo inteiro, uma digital igual a outra no mundo inteiro. Então que a gente possa nos descolonizar e nos apropriarmos. Esse corpo é meu e o que me faz feliz. Perfeito. Então para isso a gente tem algumas dicas para ajudar. Tá, fala do banho? Não, vou falar do óleo então. Tá bom. Então, os óleos essenciais, assim, que te ajudam a sustentar, a buscar a tua autoestima, a tua autoaceitação, amor próprio. A gente já falou deles em outros momentos, porque já falamos sobre isso, né, sobre a autoaceitação. Mas, então, repetindo, talvez para alguns, o gerânio, o ilang-ilang, o vetiver, a lavanda e a bergamota, os cítricos em geral, mas a bergamota é especial para isso. Então, que vocês possam, né, quem quiser, a gente já falou sobre isso também, né, o ideal é buscar um aromaterapeuta que possa te fazer uma sinergia apropriada para ti, para tua vivência, para tua idade, para as tuas necessidades, mas não querendo fazer isso, pode procurar um óleo de qualidade, né, que seja legal e usar também, não tem problema, tá? Fica aí a dica. E uma dica para começar essa reflexão de autoanálise, no sentido de se enxergar e se descolonizar, a gente tem uma outra dica que, junto com a utilização desse óleo ou não, a gente tem uma dica assim, ó, pegar e fazer uma lista, pegar o espelho, a primeira coisa, pega um espelho e fica na frente do espelho, bota uma música que gosta, que se sente bem, ficar na frente do espelho e fazer uma lista de tudo que vocês gostam, que acham bonitos no corpo de vocês. O que vocês destacariam? Diziam, olha como meus olhos são bonitos, olha como a minha boca é bonita, e vai lá e escreve tudo que vocês acham mais bonito em vocês. Depois, numa outra lista tudo que vocês não acham tão legal, né? Eu não acho que meu nariz não é tão legal. Tá. Depois, a seguinte reflexão, por que vocês acham que o nariz de vocês não é tão legal? É porque, por exemplo, eu não gosto do meu nariz. Eu já falei várias vezes que eu queria fazer cirurgia no meu nariz porque ele não é tão fino como eu gostaria que ele fosse. Mas por que ele tem que ser fino? Porque a imagem que eu tenho de que uma mulher que tem um nariz bonito tem um nariz fininho e eu não tenho, né? Então, poder pensar da onde vem o nosso desconforto com o nosso próprio corpo. Daí, olhar para essa lista e ver, bom, tem razão de ser dessa lista das coisas que eu não gosto? E mais uma dica é tomar um chá do amor próprio, da autoestima, que é meio litro de água, deixa ferver meio litro de água. Quando tiver fervido, coloca ali umas folhas e flores de lavanda, deixa abafadinho por 15 minutos, coa e toma adoçado com açúcar ou com mel. É o banho, é o chá da autoestima. Dá para fazer tudo isso junto, né? Cheirar o óleo essencial, escutar essa música, fazer essa lista. Olhem pro corpo de vocês. Meninas, olhem pra vagina de vocês. Sabe aquele espelhinho que vende grátis nas bolsas, né? Pega aquele espelhinho, fica lá sozinha, de boas, peladinha, bota o espelho e olha, te conhece. Tem pessoas da minha idade que não sabem onde fica a vagina. Olha, pessoas que já tiveram filhos, que eu já ouvi as pessoas dizerem isso. É impressionante isso, né? As pessoas ainda acham que a vagina é por onde sai o xixi. Gente, peguem um espelho, se olhem, se conheçam, se toquem, descubram onde é legal, onde não é legal, o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Porque se vocês vão dizer para alguém depois, né? Não, aqui não mexe aí, eu não quero, eu não gosto. Ou se tu vai dizer, aí é que tá bom, vai de novo. É tu te conhecendo que tu vai poder fazer isso, né? Então, fica essa dica também. Que a gente vai aprofundar no próximo programa. Meninos, vocês são muito mais do que um pênis. Meninos, vocês não precisam ser sarados. Meninos, vocês podem ter pelos. Meninos, muitas mulheres adoram homens sensíveis. Enfim, companheiros que conversem, sabe? Então, cada um é maravilhoso e lindo e só cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, tá bem?
Gente, a gente sabe que teria mais um monte de coisa pra gente falar. A Sim. gente gostaria de falar mais um monte de coisa, porque quanto mais a gente conversa com vocês, quanto mais a gente estuda pro programa, mais coisas a gente fica pensando, né? E vocês contribuem, a gente... Muito. Nossa! Né, o último programa a gente recebeu muitos feedbacks muito lindos. E aí na live a gente vai poder conversar sobre isso também. Isso. A Letícia, nossa, a Letícia é fantástica. Nossa. Ela vai estar na live com a gente também. Agora a gente vai marcar, a gente tá combinando uma live com uma outra pessoa para dar algumas dicas de estilo, pra gente poder se sentir melhor com o próprio corpo. E só retomar assim, ó, que em nenhum momento aqui a gente quis deixar para dar margem para esse tipo de interpretação. Nós não somos contra a intervenção estética, nós não somos, né? A gente não tá aqui em nome de tem que ser gordo, tem que ser magro, tem que ser alto, tem que ser baixo, nada disso. A gente tá aqui para lembrar que vocês são lindos e lindas do jeito que são, né? E de que a gente precisa sim habitar o próprio corpo, amar o próprio corpo e simplesmente ser. Tá bem? Curtam. Compartilhem. Beijos, até o próximo programa. Tchau.